Ele é da realeza de Hollywood, com um legado que abrange décadas. 2 vezes vencedor do Oscar e filho de uma lenda das telas. Mas Michael Douglas é mais do que apenas um nome nos créditos. Language not registered for generation. Sua fortuna continua a crescer. Suas propriedades redefinem o luxo e seu estilo de vida é simplesmente icônico. De mansões multimilionárias a uma impressionante coleção de carros que exala sofisticação, vamos levá-lo para dentro do mundo de Michael Douglas como nunca antes. Nesta análise exclusiva e aprofundada, vamos descobrir como essa potência cinematográfica construiu e gasta sua impressionante fortuna. Vamos lá. Michael Douglas nasceu em berço de ouro, mas sua história vai muito além de ser apenas fruto da realeza de Hollywood. Nascido em New Brunswick, Nova Jersey, Michael é o primogênito do lendário ator Kirk Douglas e da atriz Diana Dill. Seus pais se conheceram enquanto estudavam na prestigiada Academia Americana de Artes Dramáticas, o que preparou o terreno para uma vida profundamente enraizada nas artes cênicas. A herança de Michael é uma rica mistura de culturas e histórias. Pelo lado paterno, ele tem ascendência judaica. Seu pai, Kirk Douglas, nasceu em Sur Daniel, filho de imigrantes de Chavizi, uma cidade que outrora fez parte do Império Russo e que hoje se encontra na Bielorrússia. Pelo lado materno, a história é igualmente fascinante. Diana Dill era natural da paróquia de Devonshire, nas Bermudas, e trouxe consigo uma rica herança europeia, incluindo raízes inglesas, irlandesas, escocesas, galesas, francesas, belgas e holandesas. A árvore genealógica de Michael também inclui figuras de influência política e social. Seu tio, Sir Nicholas Bayard Dill, foi um respeitado político bermudiano, enquanto seu avô, o tenente-coronel Thomas Melville Dill, desempenhou um papel importante na vida pública das Bermudas. Como procurador-geral, membro do parlamento e chefe da artilharia da milícia das Bermudas, o bisavô de Michael, Thomas Newell Dill, foi igualmente distinto. Comerciante e juiz, ele serviu como prefeito da cidade de Hamilton, nas Bermudas, e contribuiu muito para a administração local ao longo de muitas décadas. Ainda antes disso, seu tataravô, o capitão Thomas Melville Dill, fez história marítima ao navegar pelo Atlântico em um navio construído nas Bermudas. Embora sua carreira tenha terminado com um naufrágio na costa da Inglaterra, com raízes tão profundas tanto na atuação quanto no serviço público, Michael Douglas herdou um legado que se estende para além de Hollywood. Ele possui cidadania americana por nascimento e status de bermudiano por meio de sua mãe. Uma rara dupla identidade que o conecta tanto ao glamour dos EUA quanto ao charme histórico das Bermudas. Michael é o mais velho de 4 irmãos. Seu irmão mais novo é Joel Douglas, enquanto seus 2 meio-irmãos, Peter e o falecido Eric Douglas, são filhos do segundo casamento de seu pai com a produtora Ann Biden. A educação desempenhou um papel fundamental na formação de Michael. Ele frequentou diversas escolas de prestígio, incluindo a Allen Stevenson School na cidade de Nova York, a Eagle Brook School em Massachusetts e a Chott School em Connecticut. Por fim, formou-se em artes dramáticas pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara, Language not registered for generation. Lá, ele também atuou como presidente honorário da Associação de Ex-Alunos da UCSB. Mais uma prova de sua liderança, mesmo fora dos holofotes. Michael Douglas não herdou a fama. Ele a conquistou um papel de cada vez. Sua jornada na televisão e no cinema começou em Language Not Registered for Generation, quando fez sua estreia na telinha no especial da CBS The Experiment. No mesmo ano, estreou no cinema com Hail Hero, uma atuação que rapidamente chamou a atenção. Sua interpretação de um jovem atormentado pela Guerra do Vietnã lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de ator revelação mais promissor. Uma prova precoce de que Michael estava pronto para deixar sua marca no mundo do entretenimento. Um ponto de virada aconteceu em Language Not Registered for Generation, quando Douglas conseguiu um papel principal no drama policial The Streets of San Francisco, ao lado do veterano ator Karl Malden. A série foi exibida até Language Not Registered for Generation e deu a Douglas uma base sólida para crescer como ator. Mais do que um colega de elenco, Malden se tornou um mentor de confiança e um amigo para a vida toda. O vínculo entre eles permaneceu forte até a morte de Malden em Language Not Registered for Generation. A carreira de Douglas deu uma guinada inovadora nos bastidores em Language Not Registered for Generation. Seu pai, Kirk Douglas, detinha há muito tempo os direitos do famoso romance de Ken Kesey, Um Estranho no Ninho, e os repassou para Michael. Aproveitando a oportunidade, Michael produziu a adaptação cinematográfica com Saul Zaentz. O filme ganhou vários prêmios da Academia, incluindo o de melhor filme.
marcando a primeira vitória de Douglas no Oscar, não como ator, mas como produtor. Após o sucesso como produtor, Douglas retornou à atuação com papéis importantes em Coma, Language Not Registered for Generation, Running, Language Not Registered for Generation, e The China Syndrome, Language Not Registered for Generation. Filme que também coproduziu, The China Syndrome, contracenou com Jane Fonda e Jack Lemmon, e o tema oportuno do filme sobre segurança nuclear ressoou com o público. As décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation foram a era de ouro para Douglas. Ele estrelou e produziu Romancing the Stone, Language Not Registered for Generation, e sua sequência, The Jewel of the Nile, Language Not Registered for Generation, ambos grandes sucessos de bilheteria. Em seguida, vieram uma série de atuações que definiram sua carreira. Language Not Registered for Generation. Ele chocou e impressionou o público no suspense psicológico. Atração Fatal, seguido pela comédia de humor negro A Guerra dos Roses, Language Not Registered for Generation, e pelo filme de ação Chuva Negra, também em Language Not Registered for Generation. Mas foi Wall Street, Language Not Registered for Generation, que consolidou seu lugar na história do cinema. Interpretando o implacável investidor Gordon Gekko, Douglas entregou uma atuação arrepiante que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. Décadas depois, ele reprisou o papel em Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, Language Not Registered for Generation, mostrando a transformação de Gekko em uma nova era das finanças. O sucesso de Douglas continuou na década de Language Not Registered for Generation, como uma mistura de filmes ousados e envolventes. Ele estrelou Instinto Selvagem, Language Not Registered for Generation, ao lado de Sharon Stone, um filme conhecido por seu enredo provocativo e sucesso mundial. Assédio Sexual, Language Not Registered for Generation. Ele se juntou a Demi Moore em um drama polêmico sobre inversão de papéis e assédio no ambiente de trabalho. Ele também interpretou papéis intensos em Um Dia de Fúria, Language Not Registered for Generation, A Sombra e a Escuridão, Language Not Registered for Generation, e O Jogo, Language Not Registered for Generation, dirigido por David Fincher. Ele encerrou a década com Crime Perfeito, Language Not Registered for Generation, uma refilmagem moderna de Disque M para Matar, de Hitchcock. Nos anos Language Not Registered for Generation, Douglas manteve-se em evidência com atuações marcantes em Traffic, Language Not Registered for Generation, Wonder Boys, Language Not Registered for Generation, Don't Say a Word, Language Not Registered for Generation. Projeto particularmente significativo foi It Runs in the Family, Language Not Registered for Generation, que reuniu 3 gerações da família Douglas: Kirk, Michael e o filho de Michael, Cameron. Uma nova geração de fãs descobriu Douglas quando ele se juntou ao universo cinematográfico Marvel como o Doutor, Hank Pym and Homem-Formiga, Language Not Registered for Generation, Homem-Formiga e a Vespa, Language Not Registered for Generation, e Vingadores, Ultimato, Language Not Registered for Generation. Mesmo após 5 décadas na indústria, Douglas provou que ainda era capaz de assumir papéis empolgantes e de grande destaque. Ao longo de sua carreira, Douglas conquistou amplo reconhecimento. Ele recebeu 2 Oscars, 5 Globos de Ouro, um Emmy do Horário Nobre, o Prêmio Selby, Dale e o Prêmio AFI por conjunto da obra. Language Not Registered for Generation foi agraciado com o prestigioso Prêmio Genesis e destinou o prêmio de dólares americanos, Language Not Registered for Generação Milhão, a projetos que promovam a inclusão e a diversidade nas comunidades judaicas em todo o mundo. Com uma carreira que abrange mais de 5 décadas, Michael Douglas não apenas se consagrou em Hollywood, como também construiu uma fortuna impressionante ao longo do caminho. Até a data deste vídeo, seu patrimônio líquido estimado é de incríveis US$ milhões. Essa riqueza provém de sua extensa lista de filmes de grande sucesso, créditos como produtor e decisões de negócios inteligentes ao longo dos anos. Mas não se trata apenas de bilheteria. Douglas também investiu em imóveis verdadeiramente luxuosos. De propriedades deslumbrantes nos Estados Unidos a uma vila lendária na Europa, suas casas refletem seu sucesso e gosto refinado. Hoje, vamos levá-lo para dentro dos incríveis lugares que Michael Douglas chama de lar, dando a você um olhar mais atento sobre como uma das estrelas mais importantes de Hollywood vive fora das telas. Mansão em Westchester, Nova York.
Quando duas das estrelas mais icônicas de Hollywood se unem, você pode esperar nada menos que elegância. E é exatamente isso que Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones criaram com sua deslumbrante propriedade de dólares americanos, language not registered for Generation Milhões no interior do estado de Nova York. Adquirida em language not registered for generation por US dólares, language not registered for Generation Milhões. A casa histórica Long Meadow foi transformada pelo casal em um refúgio luxuoso, sem deixar de lado o charme original da década de language not registered for generation. Situada em um terreno privativo de language not registered for generation acres. A mansão em estilo georgiano possui mais de language not registered for generation metros quadrados e 4 andares. É uma combinação deslumbrante de arquitetura clássica e sofisticação moderna. O exterior, construído em tijolo e pedra, define o tom da beleza atemporal do interior. Com 8 suítes espaçosas e language not registered for generation banheiros, a casa oferece conforto e imponência para a vida familiar e para receber convidados com elegância. Desde o momento em que você entra, fica claro que esta residência é algo especial. Uma galeria interna de language not registered for generation metros de comprimento conecta o coração da casa, enquanto o escritório impressiona com suas paredes revestidas de madeira nobre e um lustre vintage que chama a atenção. A biblioteca de 2 andares adiciona uma camada extra de sofisticação, com uma lareira de tijolos pretos a lenha, janelas francesas circulares e lustres e castiçais de cristal antigos. A sensação é de entrar em uma sala de leitura clássica digna da realeza. Para relaxamento e bem-estar. O primeiro andar está repleto de comodidades luxuosas, incluindo uma piscina interna aquecida, uma academia privativa e uma aconchegante sala de mídia. Seja para se exercitar, nadar ou assistir a um filme, cada canto da casa foi projetado para conforto e lazer. Uma das joias da propriedade é a cozinha gourmet. Ela combina toques modernos com um toque rústico. Imagine paredes de azulejos brancos, bancadas de mármore, eletrodomésticos modernos e elegantes e detalhes em dourado. Um balcão de café da manhã próximo e uma área de estar aconchegante tornam o ambiente perfeito para manhãs tranquilas em família ou para receber amigos de forma descontraída. Ambientes adjacentes, como a sala de estar formal, a sala de família e a cozinha, se abrem para um amplo espaço de language not registered for generation metros de largura, que antes era um showroom de móveis e agora foi reinventado para um estilo de vida integrado. A suíte principal é um santuário de paz com todo o luxo. Ela inclui uma grande área de estar, uma lareira funcional, um elegante closet e um banheiro inspirado em um spa. As janelas do chão ao teto permitem a entrada abundante de luz natural, enquanto um terraço anexo à suíte oferece uma vista deslumbrante do rio Hudson. O próprio terraço é um espetáculo à parte, com seus intrincados corrimãos de ferro que lhe conferem um ar majestoso e romântico. Embora muitos cômodos preservem o caráter vintage da propriedade, a sala de estar adota uma abordagem mais moderna, com paredes brancas, móveis contemporâneos e peças ousadas de arte moderna que adicionam toques de personalidade e estilo. A sala de jantar é perfeita para receber convidados. Inundada de luz natural, acomoda facilmente uma longa mesa de jantar. Perfeita para jantares formais ou encontros festivos. Em cada detalhe, dos acabamentos antigos às modernizações de última geração, Long Meadow é um verdadeiro reflexo do bom gosto de Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Uma mansão sofisticada, luxuosa e atemporal nas Bermudas. Escondida na pitoresca paróquia de Warwick, nas Bermudas, a propriedade de Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones é mais do que apenas uma luxuosa casa de férias. É uma parte profundamente pessoal da história da família. Em junho de language not registered for generation, Douglas colocou a propriedade à venda por US dólares. Language not registered for generation milhões, mas depois decidiu retirá-la do mercado. E é fácil entender o porquê. Esta não é apenas mais uma propriedade de celebridade. É um legado familiar precioso que remonta a gerações, graças à mãe de Douglas, a falecida atriz Diana Dill. Diana Dill nasceu e cresceu nas Bermudas, e sua família está enraizada na ilha há décadas. Os Dill eram proprietários de terras proeminentes, donos de casas e hotéis por todas as Bermudas, o que proporcionou a Michael uma ligação vitalícia com a ilha. Na verdade, ele passou muitos verões da infância ali, tornando esta casa mais do que apenas um investimento imobiliário. É um lugar repleto de memórias.
A extensa propriedade inclui não apenas uma única residência grandiosa, mas um complexo inteiro. A casa principal, por si só, oferece language not registered for generation metros quadrados de charme colonial, coberta de era e cercada por jardins exuberantes e bem cuidados. No interior. Há 8 quartos e 8 banheiros, cada um combinando o design tradicional da ilha com uma elegância atemporal. Muitos dos quartos contam com lareiras aconchegantes a lenha, pisos de madeira e tetos com vigas aparentes. Detalhes clássicos que tornam a casa acolhedora e convidativa. A cozinha é igualmente charmosa, com armários de madeira nobre, uma área para refeições rápidas e acabamentos em madeira escura que criam uma atmosfera aconchegante e acolhedora. Ela se abre para uma sala de jantar espaçosa, porém íntima, perfeita para refeições em família ou encontros informais. Há também uma sala de estar formal com lareira, onde os hóspedes podem relaxar e apreciar a tranquilidade do ambiente. No Terrio, uma suíte infantil especial inclui uma sala de estar e vários quartos, ideal para acomodar familiares. Além da residência principal, a propriedade também inclui uma casa de hóspedes de 2 andares, um anexo com 2 quartos e um apartamento independente com 1 quarto, oferecendo amplo espaço para visitantes, funcionários ou para famílias multigeneracionais, seja para receber amigos durante o verão, ou simplesmente para desfrutar de momentos de tranquilidade. Esta propriedade oferece privacidade e luxo na mesma medida. Para quem gosta de se manter ativo, a propriedade inclui uma academia com sauna no subsolo, além de uma quadra de tênis oficial e uma convidativa piscina externa. Há ainda um jardim de ervas e um pomar, que conferem um toque charmoso e autossuficiente ao local. A joia da coroa da propriedade pode muito bem ser a Suite Master. Este refúgio sereno se abre para uma varanda com painéis de cedro, com vista para o porto de Hamilton e o cintilante Oceano Atlântico. É um lugar tranquilo onde Douglas e Catherine Zeta-Jones podem relaxar enquanto apreciam os deslumbrantes pores do sol da ilha. Já mostramos as grandes propriedades de Michael Douglas, desde sua extensa mansão em Nova York até seu charmoso refúgio nas Bermudas. Mas o gosto do astro de Hollywood pelo luxo não se limita a imóveis. Ele também tem uma grande paixão por carros clássicos e de alta gama. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos veículos mais incríveis que Michael Douglas possui. Cada carro reflete uma faceta diferente de sua personalidade. De sofisticação vintage a coleções de carros potentes e robustos. Começando com um verdadeiro clássico, Michael Douglas possui um Ford Language Not Registered for Generation Lindamente Restaurado, um carro amado por colecionadores do mundo todo. Conhecido por seu charme vintage e curvas suaves, este modelo é frequentemente considerado um dos hot rods mais icônicos de todos os tempos. Com seu design atemporal e significado histórico, o Ford Language Not Registered for Generation é mais do que apenas um carro. É um pedaço da história automobilística americana. Para Douglas provavelmente representa seu amor pelo trabalho artesanal e pela nostalgia. No extremo oposto do espectro está o ousado e imponente Mercedes. AMG Language Not Registered. For Generation Language Not Registered for Generation X Language Not Registered for Generation. Este monstro de 6 rodas não é um SUV comum. É um raro veículo de luxo militar que chama a atenção por onde passa. Projetado para desempenho extremo em terrenos acidentados, OG Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation X Language Not Registered for Generation também oferece conforto de primeira linha e recursos tecnológicos de ponta em seu interior. Este veículo revela um lado diferente de Douglas. Aventureiro, ousado e que nunca tem medo de se destacar. Douglas também aprecia a elegância europeia atemporal, como visto em seus modelos Mercedes-Benz, W Language Not Registered for Generation, barra WW, W e Subaru, Language Not Registered for Generation. Produzidos nas décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, esses carros eram conhecidos por seu design elegante e condução suave. Frequentemente dirigidos por diplomatas e celebridades, a série W Language Not Registered for Generation / W Language Not Registered for Generation possui um charme clássico de Hollywood que combina perfeitamente com a imagem de Michael Douglas. Seguindo a temática de requinte vintage, o Mercedes-Benz W Language Not Registered for Generation é outra joia na garagem de Douglas. Com suas elegantes aletas traseiras e interior luxuoso, este modelo já foi considerado o auge da sofisticação. O W Language Not Registered for Generation Captura.
a essência do luxo europeu dos anos. Language Not Registered for Generation, sendo a escolha perfeita para alguém como Douglas, que cresceu rodeado de estrelas e elegância cinematográfica. Para quem aprecia carros compactos e esportivos com um toque britânico, o MG-MGB se destaca na coleção de Douglas. Este conversível divertido e leve é perfeito para passeios panorâmicos pela costa. Conhecido por seu preço acessível e estilo cativante em seu auge, o MGB é hoje considerado um clássico. É um lembrete de que, às vezes, não se trata de potência, mas sim da pura alegria de dirigir. Buick Estate Art Piano. Completando a coleção, está talvez o mais singular de todos, o Buick Estate Art Piano. Embora não seja um carro de colecionador típico, este veículo único se destaca por sua criatividade e toque personalizado. Ele combina o estilo clássico da Buick com elementos de design artístico, tornando-se mais uma obra de arte sobre rodas do que apenas um carro. Isso demonstra a apreciação de Douglas pela originalidade e pela arte em todas as suas formas. De máquinas robustas a clássicos atemporais. A coleção de carros de Michael Douglas é tão diversa e fascinante quanto sua carreira no cinema. Qual carro da coleção de Michael Douglas você mais gosta? Conte para nós nos comentários abaixo. Filantropia. Embora Michael Douglas seja amplamente conhecido por suas performances premiadas e sua lendária carreira no cinema, seu trabalho fora das telas é igualmente poderoso e inspirador. Além dos tapetes vermelhos e das estreias de sucesso, Douglas dedicou grande parte de sua vida a tornar o mundo um lugar melhor por meio da filantropia, da defesa da saúde pública e de esforços humanitários que se estendem por todo o globo. Language Not Registered for Generation. Douglas recebeu o prestigiado Prêmio Genesis, muitas vezes chamado de Nobel Judaico. O prêmio, que incluía um valor de dólares americanos milhão, homenageou Douglas por sua herança judaica e seu compromisso com os valores judaicos globais. Mas, em vez de ficar com o dinheiro, Douglas doou o valor integral para apoiar iniciativas que promovem a diversidade e a inclusão nas comunidades judaicas. Seu objetivo era ajudar a criar mais compreensão e a enfrentar desafios importantes por meio de programas inovadores que beneficiem tanto as comunidades locais quanto as globais. Mas este não foi um ato isolado de generosidade. Michael Douglas é um defensor apaixonado de causas beneficentes há muito tempo. Desde o Language Not Registered for Generation, ele atua como mensageiro da paz das Nações Unidas, com foco no desarmamento nuclear, uma questão global extremamente séria. Por meio de sua função, ele usa sua influência para promover a paz, a segurança e o diálogo além fronteiras. Douglas também demonstra grande preocupação com a indústria do entretenimento, da qual faz parte há décadas. Ele apoia o Fundo para o Cinema e a Televisão, que oferece assistência a pessoas que trabalham no setor em momentos de necessidade. Seus esforços filantrópicos também se estendem à saúde, especialmente em Montreal, onde ele próprio foi tratado de câncer. Ele ajudou a arrecadar fundos para o Hospital Geral Judaico e para o Centro de Saúde da Universidade McGill. Outra área que lhe é muito cara é a saúde infantil. Ele esteve envolvido com a Fundação Elizabeth Glaser para a AIDS Pediátrica e, Language Not Registered for Generation, ajudou a fundar o Centro de Pesquisa de Tumores Cerebrais Pediátricos. Michael Douglas na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Sua paixão pela pesquisa médica e pela conscientização o levou a se associar à Fundação Michael J. Fox na luta contra a doença de Parkinson. Após sobreviver a um câncer orofaríngeo, Douglas tornou-se uma voz ativa na conscientização sobre a doença e suas causas, especialmente sua ligação com o vírus HPV. Ele falou aberta e honestamente sobre seu próprio diagnóstico para ajudar a educar outras pessoas sobre prevenção e detecção precoce. Language Not Registered for Generation. Seu ativismo lhe rendeu um lugar na lista de Uncle D das Language Not Registered for Generation celebridades mais influentes na área da oncologia. Sua filosofia de doação, que ele certa vez descreveu como uma abordagem espalhada, significa que ele distribui seu apoio por diversas áreas em vez de se concentrar em apenas uma, e ele certamente cumpre o que promete. Douglas já fez doações para mais de Language Not Registered for Generation organizações, incluindo o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, onde recebeu tratamento. No mundo das artes, Douglas continua a contribuir. Ele é membro do conselho do Perlman Performing Arts Center em Nova York e do Eugene O'Neill Theater Center em Connecticut, onde trabalhou quando era um jovem estudante universitário.
Em setembro de Language Not Registered for Generation, participou com orgulho da cerimônia de inauguração do Perlman Sea Center. Douglas também é um grande apoiador da PEN America, uma organização sem fins lucrativos que defende a liberdade de expressão. Ele já entregou prêmios em eventos da organização, demonstrando sua crença no poder das palavras e da narrativa. Na UC Santa Barbara, sua alma mater, Douglas ajudou a lançar o programa de artistas visitantes da Fundação Michael Douglas e também apoia o Centro de Cinema, Televisão e Novas Mídias. Talvez uma das maiores contribuições feitas por meio do legado de sua família seja seu trabalho com a Fundação Douglas, criada por seu pai, Kirk Douglas, e sua madrasta, Ann Douglas. Hoje, Michael ajuda a liderar a fundação, que já doou mais de US$ Language Not Registered for Generation milhões para organizações voltadas para a educação, saúde e artes. Tudo com a missão de garantir maior acesso e oportunidades para todos. Douglas também mostrou seu lado mais descontraído ao fazer caridade. Ele apresentou o torneio de golfe beneficente Michael Douglas and Friends por Language Not Registered for Generation Anos, arrecadando mais de dólares americanos Language Not Registered for Generation milhões para causas relacionadas à indústria. Vida pessoal. Michael Douglas passou grande parte da sua vida diante das câmeras, mas seus relacionamentos pessoais também atraíram muita atenção ao longo dos anos. Sua trajetória amorosa incluiu relacionamentos de alto nível, um divórcio que virou manchete, e um casamento duradouro que resistiu tanto ao glamour quanto aos desafios. Após as filmagens de Summer Tree em Language Not Registered for Generation, Douglas começou a namorar a atriz Brenda Vero. O relacionamento durou quase 6 anos, tornando-se um dos romances mais longos de sua carreira inicial em Hollywood. O casal frequentemente aparecia junto em eventos e era considerado um dos mais comentados da década. Embora tenham se separado posteriormente, Douglas falou com carinho sobre Vero em entrevistas, reconhecendo seu papel fundamental no início de sua trajetória profissional. Em março de Language Not Registered for Generation, Douglas casou-se com Deandra Lusser, filha de um diplomata austríaco. Na época, Douglas tinha Language Not Registered for Generation Anos, e Lusser apenas Language Not Registered for Generation. A união, embora promissora no início, foi complicada pelas pressões da fama e da crescente carreira de Douglas. O casal teve um filho, Cameron Douglas, nascido em Language Not Registered for Generation. Ao longo dos anos, o casamento enfrentou desafios e, em Language Not Registered for Generation, Deandra entrou com um pedido de divórcio. O acordo de divórcio foi amplamente divulgado pela mídia, com Deandra recebendo, segundo relatos, US$ Language Not Registered for Generation milhões, uma quantia impressionante para a época. Após o divórcio, Douglas levou um tempo para se recuperar antes de voltar aos holofotes em relacionamentos amorosos. Em março de Language Not Registered for Generation, ele conheceu Catherine Zeta-Jones, a talentosa atriz galesa que logo se tornaria sua segunda esposa. Os dois se conheceram no Festival de Cinema de Deauville, na França. Segundo Zeta-Jones, Douglas causou uma primeira impressão marcante e inesquecível. Ele olhou nos olhos dela e disse, "Quero ser o pai dos seus filhos." Essa frase poderia ter dado muito errado, mas para o casal, acabou sendo o início de algo real. Os dois se casaram em Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation, em uma cerimônia luxuosa no Hotel Plaza, em Nova York, com a presença de celebridades, familiares e amigos próximos. No mesmo ano, nasceu seu primeiro filho, Dylan Michael, em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation. Sua segunda filha, Caris Zeta, nasceu em Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation. Ao longo dos anos, a família passou momentos preciosos juntos em sua pitoresca propriedade costeira perto de Valdemosa, Maiorca, desfrutando de privacidade e charme europeu, longe da agitação de Hollywood. Apesar do forte vínculo, como muitos casais, Douglas e Catherine Zeta-Jones enfrentaram momentos difíceis. Em agosto de Language Not Registered for Generation, a revista People noticiou que o casal havia começado a viver separado em maio daquele ano. Embora não tenham sido tomadas medidas legais para o divórcio, o assessor de imprensa confirmou que eles estavam tirando um tempo para avaliar e trabalhar no casamento. A notícia surgiu em um período de problemas de saúde e escrutínio público, mas a decisão do casal de se distanciar refletia um desejo mútuo de se curar e se reerguer.
Felizmente, apenas alguns meses depois, em novembro de Language Not Registered for Generation, surgiram notícias de que o casal havia se reconciliado. Zeta Jones voltou a morar no apartamento deles em Nova York e, desde então, o relacionamento permanece sólido. Frequentemente vistos juntos em estreias de filmes, premiações e férias em família. O namoro duradouro deles se tornou um exemplo de compromisso no mundo, muitas vezes turbulento, dos casamentos de celebridades. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se você achou interessante, não se esqueça de dar um like e deixar um comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o estilo de vida das celebridades como este. Obrigado novamente e até a próxima.